Romanos capítulo 7, versículo 1 a 25 diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que não há nada de bom que habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, vai tratar esse problema, esse possível problema de estar morto para o pecado e vivo para Deus, mas ainda assim ter o pecado em nós. Porque se você lembra da quarta-feira passada,
eu disse a seguinte afirmação: ou nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, ou nós estamos vivos para o pecado e mortos para Deus. É o que Paulo disse. Aí você pode ter pensado da seguinte coisa: eu quero estar vivo para Deus e quero estar morto para o pecado. Porém, mesmo desejando estar vivo para Deus, ainda o pecado habita em mim. Eu pequei hoje. E será que por causa do meu pecado que eu cometi, não estou mais vivo em Deus? Paulo, prevendo essa pergunta que você faria, ele escreveu o capítulo 7. E ele escreveu o capítulo 7 justamente para nos mostrar que mesmo nós, mortos para o pecado e vivos para Deus, nós ainda temos o pecado em nós, que nós lutamos contra ele. Então qual que é a verdade do capítulo 7 para eu anotar e levar para casa? A verdade do capítulo 7 para você pegar e levar para casa é a seguinte: se você luta em seu espírito contra o pecado, isso é uma evidência de que você já morreu para o pecado e está vivo para Deus. Pastor, mas eu tenho pecado no meu corpo, mas você se arrepende desse pecado? Não, eu luto com o pecado todos os dias. Pois bem, essa é a evidência de que você está vivo em Deus. Porque se você tivesse morto para Deus e vivo no pecado, você pecaria sem precedentes, sem consciência, sem querer se arrepender, sem tristeza no coração. E essa é a condição daqueles que estão vivos para o pecado e mortos para Deus. Mas aqueles que pecam, mas que odeiam o pecado que praticam no corpo, essa é a mais pura evidência de que nós temos o Espírito de Deus vivo em nós, guerreando com a carne que ainda habita em nós. É isso que nós vamos ver no capítulo 7 de Romanos, na exposição que Paulo vai fazer. Eu dividi o capítulo 7 em 3 partes, e nós podemos ver do versículo 1 ao versículo 6, a ilustração que Paulo vai usar para nos dizer que nós estamos casados com a lei. A lei está inseparável de nós. Nós não tem como nos desvincular da lei. Ele vai usar a ilustração do casamento, do verso 1 ao verso 6. Do verso 7 ao verso 13, Paulo vai mostrar para nós qual é a função da lei. Para que Deus deu a lei? Para que a lei serve? E aí nós vamos ver isso do versículo 7 a 13. E do versículo 14 até o versículo 25, nós vamos ver o conflito nosso, dos regenerados, daqueles que estão mortos para o pecado e vivos para Deus, mas que ainda habita pecado em nós. Nós vamos ver isso do versículo 14 até o versículo 25. Mas vamos começar pelo início. Versículos 1 a 6, a ilustração que Paulo usa para nos apresentar a nossa condição diante da lei. Ele vai dizer assim: meus irmãos, versículo 1, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Quem são os que conhecem a lei? Os judeus. Vocês já aprenderam que quando Paulo escreve para a igreja de Roma, é uma igreja de crentes compostos por judeus e gentios. Os judeus conhecem a lei, então Paulo está escrevendo para aqueles conhecedores da lei, judeus que praticam a lei, que têm a lei pregada no seu coração. Ele diz assim: acaso vocês não sabem que a lei só tem autoridade sobre alguém enquanto aquela pessoa vive? O que ele está querendo dizer? Você só tem a obrigação de ser fiel à lei até você morrer. Ah, Paulo, aí é até o fim da minha vida. É, até o fim da sua vida. Desde quando você nasce, você já nasce sob o jugo da lei, e você só vai ser desvinculado do jugo da lei quando você morrer. A lei está presente em você desde o seu nascimento. Qual lei que está presente desde o nascimento? A lei moral.
a lei do conhecimento entre o bem e o mal, a lei natural que Deus se revela aos homens por todas as formas, aquela que nós vimos lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Essa lei está com o homem, mesmo quando ele não é um homem temente a Deus. Mesmo o homem que não conhece a religião, ou não conhece a Deus, Paulo disse para nós já, que esses homens são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus revela a sua lei através das coisas criadas. Então o que Paulo está dizendo? Olha, os conhecedores da lei não são só judeus, todos aqueles têm um conhecimento natural da lei através das coisas criadas. Aí ele vai usar o exemplo, versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Irmãos, Paulo aqui vai dar uma de cineasta da Globo e vai criar um enredo aqui fenomenal para explicar qual é a nossa condição com a lei e como nós devemos nos comportar diante disso. Ele está dizendo o seguinte: olha, uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Se essa mulher se ligar a outro homem enquanto o seu marido estiver vivo, ela é adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela pode se ligar a outro homem, porque a lei do casamento acabou quando o marido morreu. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: o marido é a lei. Você vai perceber aí que a lei, no sentido que Paulo vai usar, tem algumas palavras diferentes, alguns sentidos diferentes. Em alguns momentos ele vai usar a lei como os 10 mandamentos. Em algum momento ele vai usar a lei como a lei natural, a lei moral. Então nós precisamos fazer essa distinção, embora seja com o mesmo objetivo que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer aqui para judeus que continuam guardando a lei mosaica, os 10 mandamentos, 613 leis do antigo Israel. Paulo está dizendo assim: olha, vocês estavam casados com a lei enquanto a lei estava viva. Vocês são mulher da lei. Vocês estão obrigatoriamente ligados à lei pela lei do casamento. Só que a lei do casamento tem validade. Até quando que vale a lei? Até um dos cônjuges morrer. Aí Paulo vai dizer o seguinte: se essa mulher se apaixonar por outro homem, ela não pode unir-se a esse homem enquanto o seu marido está vivo. Aí o que vocês fariam? Vamos matar o marido. Vocês não fariam isso não, vocês são crentes, eu sei disso. Paulo está dizendo o seguinte: o homem tem o compromisso com a mulher, e a mulher tem compromisso com o homem até a morte de um dos dois. Depois que um dos dois morreu, quem ficou vivo está livre. Só que se essa mulher apaixonada por outro homem se juntar a esse homem enquanto o antigo ainda vive, ela é adúltera. Agora, na nossa mente maquiavélica, a gente tem essa proposta: bom, se esse aqui é ruim, não presta, já não gosto mais dele, já não. Toda vez que eu disse para ele tirar a toalha molhada, ele colocou ela mais molhada ainda. E agora eu encontrei um que não só tira a minha toalha, mas tira a toalha dele, guarda o sapato, eu quero é esse. Pois bem, você não pode se juntar a esse perfeito sem primeiro se livrar daquele que é imperfeito. Só que você também não pode matar aquele que é imperfeito só porque agora você encontrou um melhor do que o que é imperfeito. Você está num dilema. E o dilema é o seguinte: o homem a qual você está casado, que no caso aqui é a lei, não morreu, e você está agora apaixonado por outro homem, que no caso é Cristo, mas você não pode casar-se com ele porque você está ainda vinculado à lei. E aí ele vai dizer o seguinte:
versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro marido, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de darmos frutos para Deus. Olha o que ele está dizendo. Nessa trama dramática entre a mulher que tinha um marido ruim e agora encontrou um outro homem melhor e precisa se desvincular daquele homem para casar-se com outro, mas aquele homem precisa morrer para que ela case com outro, a gente fica, o que a gente faz? Aí Paulo diz assim: na história da trama do casamento entre nós e a lei, quem morre não é o marido, nem a esposa. Quem morre no nosso lugar é Cristo. Oh, meus irmãos, isso aqui tem uma profundidade enorme. Paulo está dizendo o seguinte: olha, para a lei do casamento ser cancelada, alguém do casamento tem que morrer. Aqui não quer dizer que Cristo morreu no lugar da mulher, então quer dizer que agora eu posso me divorciar porque Cristo morreu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui o seguinte: a mulher morreu em Cristo. Nós, os pecadores, morremos em Cristo. E se nós morremos em Cristo, não estamos mais debaixo do jugo da lei, porque nós morremos. Mas se nós estamos mortos, como que nós recasamos com Cristo? Porque aquele que ressuscitou dos mortos também nos ressuscitou, para que agora nós, não mais debaixo da lei porque morremos, podemos viver com Cristo na vida que Ele nos deu. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos em um beco sem saída, nós estávamos numa situação que não tinha para onde correr, mas Deus proveu um meio de saída. Ele mesmo proveu o escape, Ele criou uma forma de nós estarmos desvinculados da lei, para podermos casarmos com Ele, que é o marido perfeito. Aqui é como que se fosse a figura de dois homens. A lei é o marido perfeccionista. E o marido perfeccionista é aquele que espera que a esposa faça tudo certo, tudo direito, tudo conforme o que ele gosta. A cor da cortina tem que estar do jeito que ele gosta, a cor das almofadas tem que estar combinando com a cortina, o tapete tem que estar tudo junto com a cortina e a almofada, o sofá tem que estar muito limpo, a comida tem que estar bem preparada, sua roupa bem passada. O marido perfeccionista. A lei é o marido perfeccionista. Só que do outro lado do casamento está a mulher. Só que nós somos essa mulher e nós somos desastrados. O marido gosta da camisa bem passada, nós somos a mulher que entrega a camisa amarrotada. O marido gosta de uma comida bem temperada, nós somos a mulher que queima a comida e entrega uma comida queimada. O marido gosta da casa toda organizada, nós somos uma mulher desastrada que tropeça nas coisas e deixa a casa toda bagunçada. E o marido insatisfeito joga na cara da esposa que ela não presta para fazer aquilo que ele espera que ela faça. Aí você diz assim: que marido ordinário, né? Eu não estou dizendo de nenhum do casamento de vocês aqui não, tá, irmãos? Isso aqui é o nosso casamento com a lei. Nós somos a esposa desastrada. A lei é o marido perfeccionista que espera que nós alcançamos um patamar que nós não damos conta de alcançar. Aí, essa mulher um dia encontra um outro homem. Ah, se o marido perfeccionista era ruim, então ela encontrou um marido desleixado? Não, ela encontrou um marido mais perfeccionista ainda. Ela encontrou um homem que é mais perfeccionista do que a lei, porque ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já adulterou. Qual que é mais difícil? Corresponder à expectativa da lei ou corresponder à expectativa de Cristo? De Cristo é muito mais difícil. Então, o novo homem pela qual essa mulher
encontrou é um homem mais perfeccionista do que o primeiro. Só que tem uma diferença: ele não é o homem que jogará na cara da mulher ela não ter condição de responder às expectativas dela. Quando ele quiser uma coisa bem feita, ele vai lá e faz. Dentre essas duas opções, com qual homem é melhor conviver? Com Cristo. Com Cristo eu posso ser de qualquer jeito? De maneira nenhuma. Cristo ainda é mais enjoado do que a lei, porém, Ele vai pegar na sua mão, Ele vai te ensinar a fazer, Ele vai te exigir, mas vai também te perdoar, Ele não vai jogar na cara, Ele não vai condenar, porque Ele sabe das suas limitações e Ele vai te ensinar. Dentre as duas opções, é melhor casar com Cristo. Aí Paulo está dizendo o seguinte: nós éramos casados com a lei inseparavelmente, até que nós conhecemos um outro homem, e nós, por apaixonarmos por esse novo homem, pensamos em matar o antigo, mas no lugar de alguém que deveria morrer, quem morreu foi o nosso novo homem. Só que aquele que morreu ressuscitou, e se nós morrermos com Ele, Ele nos garante vida nova, desprendida da lei e vida junto com Ele. É isso que ele vai dizer, no versículo 6. Morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, eu morri em Cristo, a lei não está mais casada comigo. Fomos libertos, para que sirvamos agora uma nova vida no Espírito, e não segundo a velha forma. Algumas palavras, algumas traduções dizem a caducidade da lei. O que é a caducidade? A lei caducou. A lei não se aplica aos que morreram e viveram com Cristo. A lei não é mais para aqueles que saíram debaixo do jugo da lei, que morreram para a lei. A lei não é mais para aqueles que morreram em Cristo. O que Paulo está querendo dizer para os judeus de Roma é o seguinte: vocês têm a lei no coração, mas vocês não devem buscar a salvação ainda por intermédio da lei. Vocês estão livres do jugo da lei, vocês não estão mais sobre a jurisdição da lei, vocês não estão mais sobre o jugo da lei. Vocês foram mortos em Cristo, e aqueles que morreram, o casamento foi anulado. Ficou claro isso aqui? Então vamos para versículos 7 a 13. Quando Paulo apresenta a ideia de que a lei é o antigo marido, e Jesus Cristo é o novo homem, a qual nós tivemos que morrer para nos livrarmos do antigo, e Cristo nos ressuscitar para nós casarmos com o novo, as pessoas perguntam assim: meu Deus, por que esse marido antigo era tão ruim? Se o marido antigo é a lei, o que as pessoas estão pensando? Logo, a lei que nos foi apresentada é uma lei ruim. Se eu não devo mais viver sob a lei, devo viver sobre Cristo, então a lei é o pecado? A lei é ruim? Nós devemos desprezar e deixar de lado a lei? É o que ele vai dizer do versículo 7 a 13, qual é a função da lei. Olha o que ele diz. Que diremos então? Aqui ele está prevendo a pergunta. A lei é pecado? A lei é ruim? A lei deve ser desprezada? De maneira nenhuma. Por que não? Você acabou de dizer que nós não devemos mais viver sobre a lei, devemos viver sobre Cristo. Por que nós não devemos desprezar a lei? Aí ele diz: de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, porque na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está querendo dizer aqui? A lei não serve para salvar ninguém, ela serve para colocar o tarrafo lá em cima
mas serve para colocar todo mundo debaixo do tarrafo. Ou seja, a lei tem uma série de exigências que ninguém consegue cumprir. Então a lei é dada por Deus para quê? Para mostrar que os homens não são bons. Ele está dizendo assim: a lei não é pecado, mas sem a lei eu não teria consciência de pecado. É como aquelas pessoas que estão em um jardim muito bonito, e você está caminhando no jardim, olhando a paisagem, e vendo aquelas flores e árvores muito bonitas, e você andando pelos caminhos de pedra no meio do jardim, e você vê uma plaquinha escrito: não pise no gramado. Não sei se você pisa, espero que não. Mas qual é o sentimento que dá no seu coração? Eu não ia pisar não. Agora só por causa dessa placa eu vou pisar. Vai lá aí. Não bata no vidro, né? A gente pega aqueles aquários bonitos no shopping, né? Os cachorrinhos estão lá no vidro. Aí dá assim, a placa de todo tamanho. Não bata no vidro. Eu nem ia coisar, mas agora eu vou lá mexer com o cachorro. E bate no vidro, né? O que é isso? Paulo está dizendo, olha o que ele diz: o pecado, versículo 8, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim o tipo de desejo cobiçoso. O que é isso aqui, gente? Que antes de ser proibido, eu não tinha o mínimo interesse, mas depois que alguém me proibiu, agora por desaforo, eu vou lá fazer. É isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu não queria nem pisar na grama, eu queria andar aqui no caminho de pedra mesmo, mas agora só porque alguém escreveu em uma placa, fincou no meio do gramado, eu vou pisar só para ele deixar de ser besta. Nós somos assim. Paulo está dizendo que o nosso coração é assim. Eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu não quero parar de andar a pé e começar a andar de carro. Eu quero ter o melhor carro. Eu não quero sair do aluguel, ter a minha própria casa. Eu quero ter a melhor casa. Isso é o que naturalmente surge no nosso coração. Mas a gente não quer ter a melhor casa do mundo. A gente quer ter a melhor casa do que o outro. Esse outro pode ser o seu vizinho, esse outro pode ser o seu irmão, esse outro pode ser um concorrente, esse outro pode ser quem está próximo. Quer dizer que eu só vou ser feliz quando eu tiver a melhor casa do mundo? Não. Você está baseando a sua felicidade enquanto você não estiver com a casa melhor do que aquele que você deseja, que você cobiça, que você quer superar. Então Paulo está dizendo assim: a lei tem uma função. Qual que é a função da lei? Expor o pecado que habita em nós. A lei é um código de conduta, a lei é um padrão moral que coloca um monte de regras para nós, pela qual nós não passamos por quase nenhuma delas. Então a lei não é ruim, a lei é boa, ruim sou eu e o meu coração. Paulo está dizendo o seguinte: antes eu vivia sem a lei, e tem coisa aqui que nós nem queríamos fazer. Nós só fazemos depois que alguém disse que é proibido. Casal de namorado, irmãos. Casal de namorado fica num fogo enquanto está no namoro. Aí casa, agora pode. Acabou. Por que antes estava bom demais e depois não está mais? Porque antes era proibido, agora está liberado. E agora que está liberado, você não quer namorar mais. Na verdade, você não queria namorar, você queria passar do limite. Você queria pisar na grama, você queria ultrapassar a cerca, você queria desafiar aquilo que disseram para você que não era para desafiar. E aí você foi um pouquinho e não deu nada ruim, você foi mais um pouquinho e está dando tudo certo, você conseguiu ir um pouquinho mais longe e Deus está te abençoando. Nós somos assim com o pecado. E se não houvesse a lei de Deus para dizer que cada passo nosso, distante da vontade de Deus, é um passo para a aproximação do pecado, nós não saberíamos que estávamos longe de Deus. Então o que nós podemos concluir aqui? Ele vai dizer, versículo 12:
De fato, a lei é santa e o mandamento é bom. Como que pode a lei que é boa produzir morte em mim? Aí ele diz assim: pela lei o meu pecado foi revelado. Não é a lei que me faz pecar, a lei só revela o pecado que já estava em mim. E aqui eu já usei esse exemplo, mas encaixa muito bem aqui. As crianças, por exemplo, elas não têm consciência elaborada, elas não têm uma moral definida, elas não têm um código de conduta, mas se você deixar um chocolate com duas crianças numa sala isolada, você vai ver o pecado no mais puro estado original de Adão presente em nós. A criança vai bater na outra, a mais forte vai ficar com o chocolate, ela vai comer, vai se lambuzar. Quando você voltar, ela vai estar com a boca suja, a outra chorando. Você vai perguntar para ela se ela comeu, ela vai dizer que não comeu. O que é isso? Senão o pecado já presente mesmo antes da lei da consciência. O que é isso, senão a nossa natureza ruim, mostrando as garras desde o nosso nascimento? O que é isso, senão Paulo dizendo que a lei está casada conosco, desde o nascimento até a sepultura? Nós estávamos inseparáveis dessa bendita lei que traz a consciência do pecado que habita em mim. Ele diz: a lei é boa, o problema somos nós. E aí, pode surgir uma nova pergunta, que é a seguinte: se Deus sabia que nós não cumpriríamos a lei, então por que Ele exigiu? E aqui nós precisamos guiar por alguns caminhos, para a gente não cair em alguns equívocos. Porque a lei dada por Deus é boa. A lei dada por Deus é o padrão. A lei dada por Deus é aquilo que Ele espera de nós. Só que, pela lei que Ele deu, ninguém se justifica diante de Deus. Então, como pode Deus exigir de nós uma coisa que nós não temos condição de cumprir? Aí, nós podemos cair no seguinte erro: Deus exige que nós cumprimos a lei? Sim. Logo, nós temos então a obrigação de cumprir a lei, concordam comigo? Esse é o erro que algumas pessoas caem, achando que tem condição em si próprias de obedecer à lei e salvar-se a si mesmo. O que Paulo vai discorrer a partir do versículo 14 é justamente tratando esse problema de que Deus exige que nós cumpramos a lei. A lei é o parâmetro do céu, a lei é o padrão. Debaixo dessa régua ninguém entra, só entra quem passa por cima da lei, quem cumpre a lei. Logo nós podemos entender, então para eu chegar no céu, eu tenho que cumprir a lei. Só que Paulo está dizendo que ninguém cumpre a lei. E aí a pergunta que fica é: como pode Deus exigir de nós uma coisa que nós não damos conta de cumprir e Ele sabe disso? Aí alguns podem dizer o seguinte: por isso que nós temos que seguir a lei, porque Deus não cobraria uma coisa de nós que nós não tivéssemos condições de cumprir. Mas nem sempre é assim. Se você fizer um empréstimo no banco, por exemplo, e chegar o dia do pagamento da parcela, você não tiver o dinheiro, o banco vai ligar para você e vai dizer assim: olha aqui, senhor fulano de tal, a parcela do empréstimo que o senhor fez conosco aqui venceu ontem. Nós contamos que você faça o pagamento até o dia de hoje. Aí você vai dizer assim: olha, me desculpa, Bradesco, Itaú, Nubank, me desculpa, mas eu desandei e não vou conseguir cumprir o restante das minhas parcelas porque
meu filho ficou doente, a pandemia chegou, e agora eu preciso me restabilizar para depois eu continuar pagando as parcelas. O banco vai entender e não vai mais cobrar você? Não é assim que funciona. Mesmo sem você ter condição de pagar, o banco continuará te cobrando, porque é justo e legal o acordo que você fez com ele. Não foi o acordo? Não foi a lei? Você não assinou o contrato, agora cumpra com o seu contrato. Mas eu não tenho condição. O meu dinheiro acabou, eu tive que usar para uma urgência maior, mas isso não quer dizer que por causa da sua necessidade, eu tenho que enfrentar a minha, eu tenho a minha e continuarei cobrando a sua. É isso que Deus faz conosco. Deus exige de nós a dívida do nosso próprio pecado. Ele sabe que nós não podemos pagar, mas nós não podendo pagar, não quer dizer que Ele não vai cobrar. Pastor, Deus cobra de nós os nossos pecados? É claro que cobra. Foi por isso que Jesus morreu. Ou você acha que Jesus morreu porque Ele era bonzinho demais? Jesus morreu por causa da minha e da sua dívida. Jesus morreu por causa daquilo que nós devíamos e não conseguimos pagar. Deus não aceita devedores no céu. Deus não aceita ninguém abaixo da régua no céu. Só há um que é digno do céu: o Filho de Deus. E Ele que cumpriu a lei, Ele que passou por cima da lei, Ele que completou toda a lei, Ele é digno da salvação, do céu e de todos os benefícios. Agora, Ele conquistou no cumprimento da lei a oportunidade de todos aqueles que forem com Ele passarem por cima da régua e do padrão de Deus que Deus estabeleceu. Quer dizer que Deus não cobra mais a dívida? Não, Deus cobrou, mas a dívida já foi paga em Cristo, que pagou para nós o preço que nós devíamos. Deus continua cobrando de nós, porque os pecados que nós vamos cometer já foram castigados em Cristo. E agora nós devíamos ter a consciência de que se Cristo já pagou a minha dívida, eu não vou explorar mais o cheque especial que o banco me deu novamente, por causa do quitamento da dívida. Eu não vou entrar em dívida novamente, porque Ele não vai fazer de novo para mim o que Ele já fez. Aí no versículos 14 a 25, Paulo vai explicar para nós esse conflito que nós temos dentro de nós. Cristo pagou a minha conta, e agora eu devo a minha vida a Ele. Só que mesmo sendo perdoado, a dívida quitada pelo cheque em branco de Cristo, eu sou uma pessoa que continua aumentando a sua dívida, porque eu continuo pecando. Como ser escravo desse meu novo Senhor que me comprou, sem continuar dando prejuízo a Ele, para que Ele não tenha que pagar de novo, para que eu lance Ele de novo, para que eu perca esse benefício que Ele me deu? Essa é a dúvida do nosso coração. Paulo vai tratar disso, do versículo 14 até o versículo 25. Ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu não sou espiritual. Eu sou escravo do pecado. Desde o nascimento até a morte, eu estou casado com a lei, e a lei mostra o tempo todo o quanto eu sou escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, eu não entendo o que eu faço, porque eu não consigo fazer o que eu desejo, mas eu só faço o que eu odeio, o que eu não quero. Eu odeio fazer o que eu faço, e o que eu desejo eu não faço. Só que tem uma coisa nesse dilema: se eu não faço o que desejo, se eu desejo uma coisa diferente do que eu faço, e se o que eu faço é ruim, o que eu desejo é bom, então há alguma coisa de boa em mim. Só que mesmo desejando e sabendo o que fazer, o que é certo a fazer, eu não consigo fazer. O que acontece comigo? Nada de bom habita em mim, mas eu tenho desejo de fazer o que é bom. O que eu quero fazer eu não faço.
Mas o que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Ora, se eu não faço o que eu quero, logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, quando eu encontro dentro de mim o desejo e a ação, o que eu quero fazer, o que eu realmente faço, a lei está atuando em mim. A lei está atuando em mim quando? Quando eu faço uma coisa que eu não devia fazer e ela acusa a minha mente instantaneamente, dizendo que eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Aí eu caio em si. Poxa vida, não era para eu ter feito aquilo, era para eu ter feito aquilo outro. Agora, se eu sei que eu não deveria ter feito, por que eu fiz? Não é esse o nosso questionamento? Não é esse o nosso dilema? Não é essa a nossa dúvida? Senhor, eu não devia ter falado aquilo com aquela pessoa, mas eu sei que eu não devia ter falado, por que eu falei? Senhor, eu não devia ter colocado o dedo do meio para fora da janela do carro, porque poderia ter uma outra pessoa que me conhecesse, mesmo se não tivesse ninguém, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo e para onde eu estou mandando o cara. Você sabe que não devia fazer, mas você fez. E a pergunta que Paulo está fazendo é: por quê? Por que o que eu quero fazer, que é agradar a Deus, eu não consigo? E por que aquilo que eu detesto, que é o pecado, eu insisto em fazer? Maldito o corpo, maldita a carne que habita em mim. Carne aqui é os vestígios de velho homem que ainda habita em nós. A carne aqui é o pecado que não saiu de nós, só vai nos deixar na sepultura. Carne aqui é a velha natureza que não morreu, mas que está sendo morta diariamente, todos os dias, através de uma batalha. Então, o pecado que eu cometo na carne, mas o desejo que eu tenho de fazer o bem, eu desejo no espírito. Logo, isso não significa que fazer o que eu não quero simboliza que eu estou vivo para o pecado e morto para Deus. Pelo contrário, se eu quero fazer o bem no espírito, mas faço o mal na carne, é a mais pura evidência de que há o espírito em mim guerreando contra a minha carne. Oh, irmão, isso tinha que ser motivo de dar um glória a Deus tremendo. Paulo está dizendo aqui que esse sentimento que nós temos, esse desejo que nós temos de fazer a vontade de Deus, e instantaneamente, quando nós arrependemos do mal que nós fazemos, não é a evidência de que nós nunca estivemos em Deus. Pelo contrário, é a mais pura evidência de que Deus está em nós e o Espírito dele está guerreando contra a nossa carne, que é a velha natureza. Ô irmãos, pastor, eu sou cheio de pecado, eu não sou digno de participar da ceia. Pois bem, irmão, a ceia é para os pecadores, e se um dia você achar que você é digno de participar da ceia, me avise, que eu dou um jeito de você não participar. Pastor, o pecado que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo. Glória a Deus, irmã, glória a Deus. Pastor, mas como assim glória a Deus? Eu estou te dizendo os meus pecados. Glória a Deus. Porque se você me dissesse que não tem pecado, você estaria dizendo para mim que o Espírito de Deus não está em você, dizendo e convencendo que você é um pecador miserável e precisa de ajuda. Aqueles que vivem no pecado não se arrependem do pecado que acabaram de cometer. Quantas vezes você, antes de conhecer a Cristo, fez tantas as coisas e perguntaram para você: você está feliz? E a resposta: é claro que eu estou feliz. Tem um tipo de evangelismo que é assim, né? As pessoas saem para a rua, vão às portas da boate, veem jovens se drogando, se embebedando, e o que eles querem
evangelizar os jovens. Eles querem evangelizar assim, olha, essa vida que você está levando não é uma vida de felicidade. A vida de felicidade só pode ser encontrada em Cristo. Aí o que eles fazem? Chega diante do jovem e pergunta assim, você está feliz com essa vida? Irmãos, o homem em seu estado natural, é claro que ele está feliz. Você vai para o cara está bebendo cachaça a tarde toda. Você vai perguntar se ele está feliz? É claro que ele está feliz. Ele está ali porque ele quer. Ele está ali dando o dinheiro dele. Ele está comprando a felicidade momentânea. Ah, pastor, mas é uma felicidade momentânea. Aí é outra discussão. Mas enquanto ele está ali, ele está feliz. O cara que trai a esposa, pergunta ele se ele está triste enquanto ele está traindo a esposa. Não, ele está feliz. As pessoas pecadoras que estão vivas no pecados e mortas em Deus, estão pecando desenfreadamente em busca da felicidade. Eles estão pecando porque faz bem a eles. Agora, aqueles que não conseguem mais encontrar prazer no pecado, é porque a sua natureza já foi contaminada. A natureza contaminada foi contaminada pela santidade de Deus. O Espírito Santo pingou ali. A consciência, a palavra nasceu ali, brotou alguma coisa dentro do seu coração. E aquele homem que era outrora governado somente pela carne, que vivia em busca de prazeres e atrás de prazeres, agora, quando ele tem um prazer momentâneo, ele cai em si e alguma coisa diz dentro dele que ele não deveria fazer o que fez. O que é isso senão a obra de Deus em nós? O que é isso senão Deus mostrando para nós o quão pecadores nós somos e o quanto nós precisamos dele? O que é isso senão Deus nos mostrando que a nossa luta é constante o tempo todo e nós devemos buscar o processo de mortificar a carne e vivificar o espírito? Paulo diz assim: miserável o homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? A conclusão que ele chega, após entender que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele detesta, ele acaba fazendo, ele está dizendo, eu estou condenado à morte. Se eu faço o que eu não quero, mas o que eu quero eu não faço, o que vale no final? Eu vou dar um copo de veneno para você, mas eu não quero que você toma não, tá? Eu vou sair, vou virar as costas, se você tomar eu não vou nem ver, mas eu não quero que você toma não. O produto final, o que realmente importa? O que eu desejo fazer ou o que eu realmente faço? Os dois importam. Os dois importam. Ah, pastor, eu só pensei e não fiz. Pois é, o problema é que agora nós estamos casados com um marido que é mais exigente do que o primeiro. No primeiro você podia pensar, só não podia fazer. Na verdade você podia até fazer, você não podia ser pego. Agora, no segundo, se pensou, já adulterou. Então o que nós queremos vale também. E o que nós fazemos vale mais. Essa é a verdade. Nós queremos uma coisa e fazemos outra. O que vale diante dos homens? Vale o que nós fazemos. Mas diante de Deus, vale também aquilo que nós queremos. Ah, pastor, mas no inferno está cheio de boas intenções. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estou dizendo que as nossas intenções nos justificam. Não estou dizendo isso. Ah, eu fiz o mal, mas eu queria fazer o bem. Não vem com essa conversa, não. Nós estamos condenados pelaquilo que nós fazemos, indistintamente do que nós queremos. Só que o fato de nós querermos fazer diferente demonstra, testifica, habita em nós o Espírito que está trabalhando para que nós deixemos de fazer aquilo que estamos fazendo. Aí ele diz assim: o que eu faço é mal, o que eu quero é bom, mas o que vale no final é o que eu faço, e o meu corpo faz a maldade do pecado, e então o salário do pecado é a morte. Quem vai me livrar da morte?
Ele pergunta e ele mesmo responde. Versículo 25. Graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, de modo que na mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na carne sou escravo da lei do pecado. Paulo não está dizendo que ele é salvo porque o seu espírito deseja as coisas de Deus, mas também não está dizendo que ele é condenado porque a sua carne pratica coisas do pecado. O que ele está dizendo? Eu sou salvo pela justificação, pela fé, que eu trabalhei com vocês no capítulo 3, 4 e 5. Mas essa justificação, vocês estão vendo no corpo de vocês, que não livraram vocês da presença do pecado. Então vocês precisam da santificação. A santificação acontece no capítulo 6, 7 e 8, e vocês estão passando por ela, o processo da mortificação da carne e da vivificação no espírito. Com a mente, eu quero agradar a Deus, mas o meu corpo agrada ao pecado. O que vai demandar isso? Isso vai demandar uma luta interna entre carne e espírito, a qual nós devemos lutar para fortificar o espírito e enfraquecer a carne. É o que nós vamos ver na próxima quarta, no capítulo 8, quando nós vamos ter a vida por intermédio do espírito. Porque nós estamos em uma guerra constante, e essa guerra constante é a mais pura evidência de que nós fomos justificados e o Espírito de Cristo habita em nós. Paulo está defendendo a ideia de que nós não precisamos ter medo da justificação, dúvida se fomos justificados, porque o pecado ainda habita em nós. Ele está argumentando que a luta entre a carne e o espírito é o que evidencia de que nós fomos justificados e o espírito habita em nós. Perceberam como que é diferente? Perceberam como que biblicamente nós estamos sendo ocupados por duas naturezas? Uma natureza espiritual que foi dada por Deus e uma natureza carnal que foi herdada pelos homens. Quer dizer que se eu me entregar a Deus, eu não terei mais nada de pecado igual aos homens? Não quer dizer isso. Porque se nós formos por esse caminho, nós vamos entrar na salvação pelos nossos próprios méritos. Se Deus exigiu que eu cumpra, então eu vou cumprir para eu ser salvo. Pois é, só que nós temos a história toda e ninguém conseguiu cumprir. Você acha que você vai se salvar? Não precisa nem tentar. Deus já viu lá na frente que ninguém conseguiria e já enviou o seu filho lá atrás para morrer em nosso lugar. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a boa notícia que nós recebemos. Primeiro, ele nos dá o diagnóstico: nós somos pecadores miseráveis. Segundo, ele diz que nada que nós podemos fazer tem a condição de nós salvarmos a nós mesmos. E terceiro, vocês estão sem saídas, e naturalmente vocês caminhavam para o inferno por culpa dos seus próprios pecados. E agora? Eu envio o escape, eu envio a provisão, eu pago o preço da dívida, eu perdoo o pecado de vocês. Mas depois do perdão, o pecado continua. E aí eu começo a questionar se o perdão foi eficaz. Eu começo a duvidar se ele me salvou de fato. Eu começo a ter medo se a obra dele tem efeito em mim. Aí ele continua dizendo: compare o seu eu de hoje com o eu de antes. Antes você era guiado por uma natureza, agora você tem duas presenças. Antes você era guiado somente pela carne, agora você é confrontado também pelo Espírito. Antes você era escravo do pecado, você fazia tudo o que queria, agora você consegue não querer aquilo que você está fazendo. Olha que coisa paradoxal, né?
Eu não quero fazer, mas eu faço. Mas a consciência de que o que eu faço não é bom é uma evidência de que tem algo trabalhando contra aquilo que eu faço. Pode dizer, Heraldo? Pode fazer. Porque nós estamos em uma cultura propriamente judaico-cristã, que isso é empregado em nós desde muito novo. Só que o seu medo de pecar, antes de Cristo, era medo de ir para o inferno. Pior ainda. Então o inferno era dentro de casa, né? Então, a consciência de pecado que a gente tem natural, que empregaram em nós, o senso comum é de que se nós fizermos alguma coisa errada, Deus vai nos mandar para o inferno. Então nós pecamos, nós queremos ir na balada, nós queremos pular a cerca, nós queremos fazer a noitada, só que eu tenho medo de que eu possa ir para o inferno, mas eu não deixo de fazer o que eu quero fazer. Porque eu faço o que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. O que mudou depois de Cristo? Todas essas coisas perderam a graça para mim. Isso é uma evidência de que o Espírito está trabalhando. Agora, no outro dia, você queria ir para a discoteca. No outro dia, você queria encher o copo de cerveja. No outro dia, você queria. Mas aí tinha uma consciência. Mas era a consciência de que Deus iria te mandar para o inferno? Não. Ou pelo menos não deveria. Deveria ser a consciência de que aquilo que você está fazendo leva o seu Cristo a ter uma nova dívida, que Ele já pagou por você toda a dívida que você devia. E agora nós não pecamos mais por medo do inferno, nós não pecamos mais para não desagradarmos ao nosso Deus que já pagou o nosso pecado. Aqueles que se relacionam com Deus por medo do inferno, não entenderam ainda o Evangelho. Eu não peco. Não peca por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Você não vai para o inferno porque você peca ou deixa de pecar. Nós não vamos para o céu por alcançarmos uma vida sem pecado, senão ninguém vai para o céu. Então qual que é a diferença daqueles que vão para o inferno e daqueles que vão para o céu, se todos pecam igual? Há uma diferença. Para alguns, Cristo pagou a conta. Para outros, orgulhosos, não aceitaram alguém pagar a conta deles. Então eles querem passar no final e pagar a conta deles no caixa. Então pague. É como que se Cristo tivesse levantado da grande mesa da história, passado no caixa de Deus e dissesse assim: o que aquela galera gastou, passa no meu cartão. E aí você, na hora de levantar, alguém que não viu Cristo pagando a conta pode dizer assim: opa, você não vai pagar o que você comeu? Aí você diz assim: aquele que veio primeiro, passou aqui e já pagou. O cara do caixa pode testificar isso. Aí o outro pode se levantar e falar assim: olha lá o pobre, precisa que alguém pague a conta dele, não pode deixar, eu faço questão de pagar a minha. Então pague, você vai ver onde você vai pagar a sua conta. Então nós temos uma única diferença entre pecadores: os pecadores arrependidos, os pecadores humildes, os pecadores que aceitam Jesus pagar o preço do pecado deles, e tem os pecadores arrogantes, os pecadores topetudos, os pecadores orgulhosos, que querem e insistem em pagar o preço do seu pecado no final da conta com Deus. Não é a presença do pecado em nós que nos invalida a salvação que Deus conquistou a nós. É a ausência da capacidade de reconhecer que os pecadores não são suficientes e alguém precisou fazer tudo por nós. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o nosso novo marido. Ele é aquele que nos matou primeiro e depois nos vivificou. E aqueles que morreram em Cristo têm nova vida no Espírito. Vida no Espírito é o que nós vamos ver na próxima quarta, no capítulo 8. Não falte desse estudo. Amém?